Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Estamos aqui para a atividade 6 que eu passei na semana anterior para vocês as atividades e o material, né? Que o assunto é animais vertebrados, que os invertebrados a gente já tinha visto. Gente, na verdade é o seguinte, a secretaria nós começamos normalmente trabalhando com o que a gente tinha no livro. Nós fizemos atividade 1, 2, 3, 4, 5. Tudo dentro dos livros que a gente estava utilizando lá na sala de aula. Aí a prefeitura veio com a apostila. Paramos com o livro, fomos para a apostila. Então nós fizemos as atividades da apostila e agora nós não temos mais a apostila. Então nós estamos voltando para a atividade do livro. Então nós fizemos 5 atividades do livro e vamos agora fazer a atividade 6 do livro. E da apostila foram 4 atividades. Se voltar a aparecer uma apostila, a gente vai fazer a atividade 5 da apostila. Mas aqui é a atividade 6 do livro, que, convenhamos, quando eu preparo o material do livro, a aula é melhor do que as aulas da apostila, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa atividade 6, o assunto é animais, são os animais vertebrados. Então nós vamos responder todas essas questões aí sobre os animais vertebrados. Primeiro, o que é animal vertebrado? Para o animal ser vertebrado, ele tem que ter coluna vertebral. E o que é coluna vertebral? Vamos ver aqui. É uma fileira de ossos que está presente em alguns animais, como elefantes, bois, porcos, macacos, cachorros, gatos, ratos, sapo, serpente, jacaré, passarinho e peixe. Todos esses aqui são os vertebrados. Então, os animais que apresentam coluna vertebral são as vértebras. Então, aqui, ó, isso aqui é a vértebra. Quando a gente faz canja em casa, minha mãe fazia canja, ela punha tudo que tinha da ave, né, canja de galinha. E aí vinha um ossinho lá que você chupava ele, é o osso do pescoço, que faz parte da coluna vertebral da galinha. Aqui nós temos, olha que coluna vertebral louca aqui desse anfíbio aqui, uma rã ou um sapo, não dá para saber exatamente. O peixe, então quando você come um peixe, você vai lá e tira a espinha, não é espinho, espinho quem dá é árvore, planta, roseira, tá? Então aqui no caso é espinha, e essa espinha faz parte da coluna vertebral do peixe. Esse aqui é um réptil, é um lagarto, também tem coluna vertebral, e aqui é um mamífero, pode ser um cachorro, um lobo, não dá para saber exatamente. Mas olha aqui também a coluna vertebral. E eu vou mostrar uma imagem que toda vez que eu falo, meus alunos ficam impressionados. Professor, cobra tem osso? Tem. Cobra tem osso e tem coluna vertebral. Esse é um esqueleto de uma cobra. Olha que coisa linda. O esqueleto dela é quase tão bonito quanto a cobra. Então a cabeça dela, os dentes estão escondidos aqui, não dá para ver. Olha o tamanho dessa coluna vertebral. E esses ossos que nós temos que protegem o nosso pulmão, o coração, que são as costelas, olha aqui, até onde vai a costela de uma cobra aqui, uma serpente. Bonita essa imagem, né? Então eu fiz isso justamente para quebrar essa história para quem acha que cobra não tem osso porque ela se movimenta daquele jeito. Ela se movimenta daquele jeito que parece que não tem osso justamente porque a coluna vertebral dela é desse jeito que permite aquele movimento. Combinado? E tudo isso é associado com músculos, né? Que é o que faz ela dar o bote, ela ficar em pé. É a musculatura associada ao esqueleto. Tirando essa curiosidade, vamos continuar. Então vamos lá. Quem são os animais vertebrados? Nós vamos estudar um por um. Nós vamos começar com os peixes. Nós temos aqui o Nemo, né? Ou o pai do Nemo, na verdade, né? O Marlin, acho que é. Nós temos uma arara, que é uma ave. Nós temos um anfíbio, uma perereca, né? Ah, como é que você sabe que é perereca? Porque ela tem uma ventosa aqui na mão. Tá? A rã não tem essa ventosa, a perereca tem. O mamífero, que é um cachorrinho, e um réptil, que no caso aqui é um jacaré. Então vamos lá. Primeiro vamos conhecer os peixes. Então os peixes eles apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos. Nós temos diferentes tipos de peixe. E nós temos espécies que vivem em água doce e outras em água salgada. Mas algumas características são compartilhadas pela maioria das espécies, seja de água doce ou de salgada. Primeiro, a pele dos peixes ela secreta um muco que lubrifica a superfície do corpo e ajuda no deslocamento do animal na água. Então, facilita, ele pega mais velocidade na água por causa desse
muco. Então a gente diz o carro que anda em alta velocidade, ele é aerodinâmico. Um peixe que nada em grande velocidade, com o corpo dele, é hidrodinâmica. Aerodinâmica é a velocidade rompendo o ar. Hidrodinâmica é romper, hidro é água, é romper a água e nadar mais rápido. Tá? E esse muco aí você percebe fácil. Quem já foi pescador, né, quem já pescou, quando pega o peixe, ele parece um sabão. Então, é esse muco que ele tem que faz escorregar e aí lubrifica a superfície do corpo dele e é mais fácil para ele nadar. E esses animais, eles apresentam nadadeiras, que são os órgãos responsáveis pela locomoção do meio aquático. Então, nós temos aqui, ó. Isso aqui é uma tilápia. Eu sei porque quando eu pego a tilápia, é muito comum vocês furar a mão com essa nadadeira que ele tem na parte de cima aqui. Então, tá vendo? Tem a nadadora em cima, a cauda, essa nadadeira aqui atrás, aqui na frente e uma também aqui do lado. Tudo bem? Então, a respiração da maioria dos peixes, como é que eles respiram? Eles respiram por meio de brânquias, que são estruturas muito ricas em vasos sanguíneos, especializadas na realização de trocas gasosas. Então, tá aqui a brânquia. Quando você vai e o que cobre aqui, eu não consigo ver a brânquia, porque tem uma estrutura aqui por onde o peixe respira, que chama opérculo. Ele esconde a brânquia. Tanto é que quando você vai comprar peixe, para saber se o peixe está fresco, você olha a pele dele, você aperta para ver se ele está afundando e não volta. Se não volta, já está em estado de putrefação, né? Já está estragando o peixe. As pessoas olham o olho dele. E outra também é olhar a brânquia dele. Se a brânquia estiver bem vermelha, é porque o peixe é fresco. Então você olha todas essas condições aqui. Então, em peixes ósseos, as brânquias elas são recobertas por uma estrutura óssea que tem a forma de uma lâmina, que é o que eu falei, que é o opérculo. E embaixo dele ficam as brânquias. E há um grupo de peixes que, além de brânquias, apresenta pulmões rudimentares. O que é isso? Que é primitivo. São peixes chamados pulmonados, também chamados de dipinóqueos. Mas esse não é tão comum, não. Não são todos, não. É um grupo pequeno. E os peixes, eles apresentam também na lateral do corpo dele uma estrutura sensorial. É o sentido dele, que é a linha lateral que ele tem aqui. Que você pode ver quando você pega um peixe. Então, essa linha lateral, ele capta a vibração aquática, que possibilita a percepção do movimento e da direção das correntes de água em torno do corpo, que facilita ele para nadar. Se ele vai contra a corrente, né, e se ele vai a favor da corrente, depende para onde ele quer ir. Na época da piracema, às vezes os peixes eles vão contra a corrente, porque tem que voltar lá para o começo do rio para poder pôr os ovos. E a maioria deles é chamada de ectotérmica. Exotérmica, exo é externo, ecto é dentro. Então, errei, contrário. Ectotérmica, ecto é a mesma coisa que exo, tá? Endo, que é dentro. Ecto ou exo é fora. Então, ectotérmica, ou seja, depende de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo, que em geral varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, o peixe, a temperatura do corpo dele depende da temperatura do ambiente. Tá? Se a água está mais quente, o corpo dele está mais quente. Se a água está mais fria, o corpo dele está mais frio. Então, a temperatura do corpo dele vai depender do meio externo onde ele está. Tudo bem? E só para saber, por curiosidade, né? Quando você come um peixe, você vê os músculos desse jeito aqui, em pedaços aqui. Né? Pedaços não, parece que você vê a separação. São chamados os miômeros. Só por curiosidade. Agora, nós temos dois tipos quando eu falo em peixe. Eu tenho o peixe ósseo, que são ossos, e os cartilaginosos, que são cartilagens. O que é cartilagem, professor? Pega a tua orelha aí, mexe na tua orelha. Ela não é mole, né? Mas ela também não tem osso, ela tem cartilagem. A ponta do teu nariz também é cartilagem, certo? Agora, se você bate com o dedo na testa, aí você vê o teu osso, não é cartilagem. Então, os peixes ósseos são aqueles que têm ossos, e os peixes cartilaginosos são aqueles que têm cartilagem. Então, primeiro, o peixe ósseo, vamos fazer uma comparação aqui. A boca terminal é virada para frente, e o cartilaginoso é virado para baixo.
Possui opérculo? Os ósseos. Olha o opérculo aqui que eu falei, aqui embaixo das brânquias. E os cartilaginosos? É uma fenda branquial, tá vendo? São várias. Tem bexiga natatória? Os ósseos. E a cartilaginoso? Não, não tem. Essa bexiga natatória ajuda o peixe a flutuar, né? Se afunda ou se sobe na água. Sistema digestivo vai terminar no ânus, o ósseo. E o cartilaginoso? Em uma cloaca. E o esqueleto, claro, é ósseo, no peixe ósseo, e no peixe cartilaginoso, o esqueleto é cartilaginoso. Então eu pus uma foto aqui de um lambari, que é quem já foi pescar é muito comum você pegar o lambari. Né? Então olha o opérculo dele aqui, não dá para ver direito, mas se você levantar vai estar vermelhinho aqui, porque ele está vivo, né? Então ele está respirando. Tá? E nós temos o tubarão aqui. Olha a brânquia não, as fendas que ele tem aqui do lado. Certo? Tudo bem? Então agora os anfíbios. Agora esse é o segundo grupo. Os anfíbios são representados por quem? Sapo, rã, perereca, salamandra e cobra cega. A cobra cega não é réptil, ela não é cobra, é um anfíbio. Tá? Muita gente confunde isso. E por que tem o nome de anfíbio? Anfíbio significa dupla. Bio significa vida. Anfíbio é ter a vida dupla. Por quê? Porque a maioria das espécies desse grupo dos anfíbios, eles vivem parte da vida na água e parte da vida na terra firme, tá? E os animais desse grupo, eles foram os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre. Em boa parte da sua vida, ainda depende do meio aquático. Então imagina, quando só existia peixe, não tinha ninguém vivendo na terra. Aí, com o passar do tempo, com a evolução, foram surgindo os anfíbios, aí eles conseguiram começar a explorar a terra. Imagina que era um ambiente novo. Então, para eles foi bom. Né? Eles passavam parte da vida na água e parte da vida na terra. E geralmente parte da vida dele ele vai para a água na época de reprodução, porque a reprodução é na água deles ainda. Tá? E algumas características aqui. Eles também são ectotérmicos. Se o clima estiver frio, a temperatura dele cai. Se o ambiente estiver quente, a temperatura sobe. Então são animais que eles têm que às vezes se esconder do sol, né? Ou mesmo do muito frio, para não ter problemas. Então eles se escondem, dependendo da época, eles são encontrados ou não em certos lugares. Agora, enquanto as espécies adultas, olha que interessante, ela tem dois tipos de respiração, a pulmonar e a cutânea. A pulmonar, quer dizer, mas sapo tem pulmão? Tem pulmão, eu já vi isso até na faculdade. A minha professora na época fez matar um sapo só para ver o pulmão dele, coitado, foi muito triste. Bom, então a pulmonar, as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, enquanto na respiração cutânea, o que é cutânea? Cutânea é pele. Então a respiração, essa troca de gases ocorre através da pele, que é dotada de umas glândulas mucosas. Agora, nas fases larvais e nos adultos de algumas espécies, a respiração é branquial. Então, algumas espécies de anfíbios, quando vivem na água, ainda tem a respiração branquial para respirar. Tá? A maioria das espécies é ovípara e apresenta fecundação externa. Como essa fecundação externa? O peixe também faz isso. Ou seja, o macho vai eliminar, a fêmea elimina os óvulos fora do corpo dela, e aí o macho vai lá, o macho vai e joga em cima dos óvulos que ela jogou para fora do corpo o espermatozoide dele. Então é externa porque é fora do corpo. Tá? Então esses ovos são colocados na água e originam larvas aquáticas, que a gente chama de girino. Você já deve ter visto girino. E esse girino ele vai sofrer um processo que chama metamorfose. E a partir disso vai surgir os odutos. E nesse processo de metamorfose, ele nasce com cauda. Depois, com o tempo, vai surgindo as patas dianteiras, depois as patas traseiras, e a cauda que ele tem vai diminuindo de tamanho até sumir, até que ele vira finalmente um animal adulto, que eles não têm cauda, os adultos, tá? A não ser a salamandra, aí no caso eu estou falando de sapo, rã e perereca. E elas dependem muito do meio aquático, eles precisam viver em ambientes úmidos para evitar que a pele resseca, lembra? Pode prejudicar a respiração cutânea. E eles necessitam de água para a fecundação e a postura de ovos. Por isso que eu falei, às vezes eles vivem na terra, mas tem que ir para a água para se reproduzir. E eles podem ser classificados em 3 grupos. Os chamados urodelos. Gente, isso aqui você não tem que decorar nada, é só por curiosidade.
urudelo, que são as salamandras e os tritões, que são tipos de salamandra, os ápodes, representados por cobra cega, e os anuros, que aí inclui sapo, rã e perereca. Tá? Então nós temos aqui, ó, um sapo, uma perereca, né? Como eu disse, por causa da patinha aqui, tá vendo que ela tem essas bolinhas? Isso aqui gruda, né? Nós temos um esqueleto, um fóssil, na verdade, de um anfíbio, uma salamandra, parece uma lagartixa, né? É um réptil, mas na verdade é um anfíbio, é uma salamandra, porque depende da água ainda. E a cobra cega, que é um anfíbio também, é um anfíbio sem patas, vamos dizer assim, tá? Por isso que ela, ápodes, o que é ápodes? A é não, podes é patas, ápodes sem patas. Então ele é um anfíbio, mas não tem pata. Tudo bem? Próximo grupo, os répteis. Os répteis são representados por lagarta, lagartixa, tartaruga, jacaré, serpente e outros. E quais são as características dele? Então, primeiro, ovo com casca rígida. Então, repara, peixe e anfíbio dependiam da água para se reproduzir. A partir do momento que surgiram os ovos, esses animais já conseguiram se afastar mais da água. Tá? E só para saber, réptil, o nome significa que é como se fosse que raspa a barriga no chão. Então, quando eles andam, né, eles raspam a barriga no chão, todos esses répteis. Então, eles produzem o ovo com casca rígida, que vai proteger o embrião contra a dissecação e a choques mecânicos. Esse tipo de ovo, então, ele contém reservas de água e de nutrientes, utilizadas pelo embrião durante o seu desenvolvimento, muito parecido com a de galinha, e apresenta estruturas que dificultam a perda de água para o ambiente. A maioria das espécies, né, a pele da maioria dos répteis é revestida de escamas ou placas córneas, que para evitar também a perda de água. E os répteis também são ectotérmicos, por isso que às vezes fica jacaré tomando sol, porque ele toma sol, cobra gosta de sol, né, não gosta de lugar muito frio, úmido, eles gostam mais de lugares quentes, por isso que eles costumam viver, principalmente jacaré, crocodilo, né, ou gavial, que é um outro tipo aí de crocodiliano, perto de rios, porque eles ficam tomando sol, tartaruga também, tá? Eles respiram com um par de pulmões que apresentam maior superfície de troca gasosa, mais do que dos anfíbios. E nesse caso eles são ovíparos, porque ele tem fecundação interna. Então o macho ele vai colocar dentro da fêmea o espermatozoide dele e dentro vai ser fecundado. Mas depois bota os ovos para serem chocados fora, tá? Então, os répteis são distribuídos na maioria mais ampla em ambientes terrestres que os anfíbios. Os anfíbios estão sempre dependendo da água, tem que estar perto de água anfíbio. Isso está relacionado, entre outras características, à proteção do corpo dos répteis contra o ressecamento. Lembra, a pele dos anfíbios ela é muito, muito frágil ao sol. Agora, os répteis eles já têm essa proteção do corpo contra o ressecamento. E a fecundação externa e aos ovos com casca, que vai proporcionar uma independência do ambiente aquático para a reprodução. Entendeu? Então eles já conseguem viver mais afastado da água, os anfíbios não. Então, quer dizer, os répteis conseguiram explorar mais ainda o ambiente. E há 3 tipos de répteis. Os quelônios, que são as tartarugas, cágados e jabutis. Tá? Eu botei aqui, ó. Tartaruga, jabuti e o cágado. E os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e os gaviais. Crocodilo, jacaré e gavião. O jacaré é mais comum no Brasil. No Brasil, lá na África, na Austrália é mais comum crocodilo. E esse gavial aqui, que se eu não me engano é na África também. Isso aqui nós não temos aqui no Brasil, não. E os escamados, que são os lagartos e as serpentes. Então nós temos aqui uma lagartixa, que gracinha, limpando o olho dela. Um tiu, lagartiu, que é muito fácil de ver. E uma cobra jiboia. Tudo bem? Que lembra? Tem ossos e tem vértebras. Todos aqui são vertebrados que eu estou falando. O penúltimo grupo são as aves. Então, o grupo das aves ela reúne aproximadamente mais de 9.000 espécies, que ocupam praticamente todos os ambientes da Terra, cada uma adaptada com a sua temperatura, né, e o seu ambiente. E há espécies que não voam, como a ema e o avestruz.
E existem aquelas que podem até nadar e se alimentar no meio aquático, como os patos e os pinguins. Pinguim mergulha, né? Algumas das principais características são, os animais são endotérmicos. Agora aqui já mudou. A gente viu que peixe, réptil e anfíbio, eles são ectotérmicos, ou seja, depende da temperatura externa para controlar a temperatura deles. Agora não, a partir das aves, as aves são endotérmicos aqui, como nós vamos ver que nós, os mamíferos, também. Então, eles regulam a temperatura corporal, mantendo-a praticamente constante pelo controle da produção do calor interno. As aves, o corpo é recoberto por penas, que auxiliam no voo e na manutenção da temperatura corporal, pois retém uma camada de ar sobre elas, exercendo a função de isolamento térmico, certo? Possui bico, não tem dente, e o formato e o tamanho do bico estão relacionados ao tipo de alimentação. Então, os bicos que eles têm está muito relacionado ao tipo de alimento que eles consomem. Por isso que existe uma variedade só nessa imagem aqui. Se você olhar cada um desses animais aqui, você vai ver diferentes tipos de bico, porque cada um tem um tipo de alimentação, certo? Existem espécies aquáticas que apresentam na pele glândulas uropigianas, que secretam a substância oleosa, ajudando na impermeabilização das patas. Não sei se você já viu alguma vez pato, ele fica passando o bico na parte de trás dele no rabo. E daí ele pega ali, tá essa glândula uropigiana. Então ele pega esse líquido e fica passando na pena dele, tá? Para ele não afundar quando ele estiver nadando. Uma vez fizeram uma experiência idiota, né? Puseram um pato numa piscina e jogaram detergente. O detergente ele dilui o óleo e aí o pato quase me morre afogado, né? Para provar uma coisa que a gente já sabia. E eles respiram por pulmões e esses pulmões estão ligados às projeções chamadas sacos aéreos. Isso ajuda a ave a ficar mais leve na hora de voar. E são animais ovíparos com fecundação interna. E os ovos eles protegem o embrião de desidratação e apresentam substâncias de reserva. Tá? Então é a mesma coisa, a fecundação é interna. Quem já viu lá o pombo, às vezes você já viu o pombinho no fio. O macho fecundando a fêmea e depois a fêmea tem que fazer o ninho e põe os ovos. E aí tem que chocar, manter a temperatura ali para que depois de alguns dias, ou semanas, o filhotinho nascer do ovo. Tudo bem? Então eu coloquei aqui, ó, diferentes tipos, pavão, esse aqui, urubu-rei, não, aí eu esqueci o nome desse, tipo de uma águia, uma pomba, um beija-flor. Esse aqui é o flamingo, esse é nossa, deu branco agora, esqueci o nome, pinguim, tá? E esse aqui é tipo da família do tucano, uma coruja. Tudo bem? E para finalizar agora, o grupo que a gente faz parte, os mamíferos. Então, os mamíferos eles estão amplamente distribuídos pelo planeta, habitando os polos, os topos das montanhas, as florestas, os desertos, os oceanos. Baleia, morcego, cão, são exemplos de mamíferos. E quais são as principais características? Primeiro, os mamíferos são endotérmicos. Então, quando você está com febre, se você passa de 37 graus, você está com febre. Por quê? Porque a tua temperatura deve estar ali de 35,5, 36,5, tá? Começa a subir isso, aí você começa a ficar em estado febril. Por quê? Porque nós somos endotérmicos, a nossa temperatura é controlada, ela não varia conforme o ambiente. Tá? A não ser que você vá para escalar o Everest e você fique preso lá e a temperatura lá, que às vezes é abaixo de zero, aí vai abaixar a temperatura do seu corpo, só que aí você vai morrer. Né? E você não tá, porque você não está acostumado com isso. Outra característica é eles apresentam glândulas mamárias. As fêmeas, essas glândulas são desenvolvidas produzindo leite que vai alimentar os filhotes. Tá? Então, ou seja, os seios, nós somos mamíferos. Qual é a glândula mamária de uma mulher? São os seios, quando ela vai produzir leite, quando ela está grávida e o filho nasce para poder amamentar o bebê com leite materno, tá? A nossa pele é coberta, dos mamíferos é coberta de pelo, que ajuda a manutenção da temperatura do corpo. E apresenta acúmulo de gordura sobre a pele, entre os órgãos internos,
que vai funcionar como uma reserva energética e auxilia na manutenção também da temperatura corporal. Só que se você acumula muito gordura, você fica obeso. Por que fica obeso? Porque você consome mais alimento do que você consegue queimar. Então você vai acumulando muita reserva energética. Por isso que um cara, quando se perde numa mata, ele pode estar um pouco mais gordinho, ele se perde na mata por umas 3, 4 semanas, quando acha um cara, o cara está mais magro. Porque mesmo às vezes ele comendo alguma coisa, ele não conseguiu comer o quanto ele comia aqui. E aí o corpo utilizou essa reserva energética para produzir energia e permanecer vivo. Outra característica é que algumas espécies apresentam as chamadas glândulas sudoríparas, que vai produzir o suor, que também participa do processo de regulação da temperatura corporal. Né? Tudo isso tem a ver pelo fato de sermos endotérmicos, para manter a nossa temperatura mais ou menos sempre na mesma faixa. Tem também alguns possuem as glândulas sebáceas, que vai produzir uma substância oleosa, que ela é utilizada para lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos. E quanto aos movimentos respiratórios, são executados por um músculo torácico, pelo músculo torácico, né, que fica entre as costelas, e o diafragma, que é um músculo que só está presente no mamífero. Nenhum outro vertebrado tem diafragma. Ainda apresenta dentes de diferentes formatos e tamanhos, sendo que a arcada dentária, né, o tipo de dente que o animal tem, está adaptado à dieta e o modo como ele se alimenta, né, na natureza. Então, por exemplo, um leão tem os dentes afiados que ele vai comer carne. Agora, a vaca, os dentes são quase todos achatados como os nossos dentes lá do fundo, porque ela só come planta. Não tem que ter dente pontiagudo para cortar carne, porque eles são vegetarianos. E a maioria dos mamíferos é vivípara e apresenta fecundação interna. Ou seja, um homem tem que fecundar uma mulher, ou, no caso, um macho mamífero tem que fecundar a fêmea mamífera da mesma espécie. E os filhotes, então, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, ou no marsúpio, como no caso do canguru, o gambá, é tipo de uma bolsa onde fica. Né? E é uma estrutura externa, o marsúpio é uma estrutura externa do corpo da mãe, enquanto que o útero, né, que vai formar a placenta, é dentro do corpo. E após o nascimento, os filhotes vão continuar dependentes da mãe durante todo o período de amamentação. Na verdade, no caso da espécie humana, fica dependente do pai e da mãe por muito mais tempo até atingir, sei lá, 16 anos, né? Mas só com 18 você pode ser responsável por você mesmo, por lei. Tudo bem? Então nós temos aqui vários exemplos. Né? E eu pus aqui do Cerrado. Por que eu pus o Cerrado? Porque é uma região onde a Ribeirão está inserido. Então algum desses animais você vê, né? Principalmente na região do Ribeirão Verde, talvez, né? Mas a onça, a puma, o lobo-guará, o tamanduá, o mão-pelada, né, o gambá, o veado-campeiro, o jaguatirica, e aí vai, todos esses, a anta, a capivara, o macutia, o tatu-galinha, tatu-peba, né, uma queixada, ou o cateto, ou também chamado de caititu, a paca, e aí é isso. Tá aí o tatu-canasto, o coati. Então é da região do Cerrado, tá? Então, gente, é isso. Respondemos 6 perguntas, as características de cada um dos peixes, os tipos de peixe, cartilaginoso e os ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá bom? Então, vamos aguardar, ver se vem a apostila. Se vier a apostila, próxima aula é da apostila. Se não vier, a próxima aula é do livro. Então, um abraço para vocês. Estou com saudade. Tá? E vamos ver se a gente marca uma live aí. Só que vocês têm que participar. Tá? Um abraço.